E se eu te dissesse que o lugar que você sempre considerou seu porto seguro, o seu refúgio, fosse, na verdade, a origem das suas feridas mais profundas, falamos da família. Acreditamos que é o lugar do amor incondicional, da aceitação total. Mas porque às vezes são justamente as pessoas em quem mais confiamos, aquelas que carregam nosso sangue, que se tornam a fonte da nossa maior dor, da nossa mais amarga decepção. Elas nos criticam, nos desmotivam, nos ferem de maneiras que ninguém mais conseguiria. É justamente no meio dessa confusão, com o coração partido, que uma pergunta silenciosa, quase um sussurro, começa a ecoar em nossa alma. Poderia haver um propósito divino em meio a tanta dor? Será que Deus está vendo isso? A resposta, meu amigo e minha amiga, é surpreendente e vai muito além do que os nossos olhos podem ver. A verdade é que Deus opera de maneiras que a nossa mente limitada não consegue compreender. Ele não vê apenas onde estamos agora. Ele vê aonde estamos indo. Ele conhece o futuro que ainda não conhecemos. E se essa dor que você sente não for para te destruir, mas sim para te proteger? E se em vez de te quebrar, Deus estivesse te blindando de um dano muito maior que você ainda não consegue enxergar? Para entendermos isso de forma clara, pensem por um momento na história de José. Traído por seus próprios irmãos, vendido como escravo, levado para uma terra estrangeira. À primeira vista, sua vida parecia uma sequência interminável de desgosto, traição e desespero. Mas nos bastidores, sem que ele soubesse, Deus estava orquestrando algo infinitamente maior do que José jamais poderia ter imaginado. Aquela traição não foi o fim da sua história. Foi o início do seu propósito divino. Agora, antes de mergulharmos fundo nas chaves que revelam essa proteção de Deus na sua vida, quero te fazer um convite rápido. Se você já se sentiu ferido por alguém que você ama, digite "eu" nos comentários. Vamos criar uma corrente de força e apoio aqui mesmo. E eu te garanto, fique comigo até o final, porque a última revelação que compartilharei pode ser exatamente a peça que falta no quebra-cabeça da sua vida. Vamos começar. Ele não apenas vê onde estamos, mas também para onde estamos indo. Ele sabe o que ainda não sabemos. Então, quando um membro da família se torna aquele que te critica, te fere ou te desencoraja, pode parecer que seu mundo está desmoronando. Mas, querido amigo, e se Deus não estiver permitindo isso para te destruir, mas para te proteger? E se em vez de te quebrar, Ele estiver te protegendo de um dano mais profundo que você ainda não percebeu? Considere José, traído por seus irmãos, vendido como escravo, levado para uma terra estrangeira. À primeira vista, sua vida parecia nada além de angústia, traição e desespero. Mas nos bastidores, Deus estava orquestrando algo maior do que José poderia ter imaginado. Cada provação, cada revés, não era um sinal de rejeição. Era uma redireção divina. O que parecia abandono era a estratégia de Deus posicionando José exatamente onde ele pretendia. E quanto a você, a tensão que você sente às palavras duras ditas sobre sua vida, o silêncio e a distância de alguém em quem você confiava profundamente. Será que essas não são apenas injustiças, mas ferramentas nas mãos de Deus? Será que Ele está
construindo um muro de proteção ao seu redor, protegendo-o de uma dor que você ainda não percebe. É fácil se sentir sobrecarregado pela dor, mas o verdadeiro teste é este. Você ainda pode confiar na mão de Deus quando não consegue traçar o seu plano. Enquanto você vê apenas pedaços quebrados e espalhados, Deus vê o quadro completo. A vida nem sempre será tranquila ou indolor, mas cada temporada difícil carrega um propósito. Às vezes, Deus remove alguém da sua vida não como punição, mas como cumprimento de sua promessa. Uma relação que constantemente faz você questionar seu valor ou atrasa seu chamado, não vem dele. Deus te criou para algo sagrado, algo que só você pode cumprir. E se alguém está te afastando dessa missão divina, porque Deus permitiria que você permanecesse nas mãos deles? Talvez a dor no coração que você está sentindo seja o chamado de despertar do céu. Talvez ele esteja elevando seus olhos para ver as coisas de uma perspectiva mais alta agora. Ele pode estar sussurrando em seu coração: confia em mim, estou removendo o que você não precisa para abrir espaço para o que já preparei para você. Antes de começarmos, deixe um comentário com o número 1, se você ama mensagens inspiradoras, e inscreva-se no canal para mais conteúdos assim. Frequentemente, perguntamos a Deus: por que você está permitindo que isso aconteça? Mas talvez a melhor pergunta seja: Deus, o que você está me ensinando através disso? Às vezes, Deus não está apenas te protegendo, Ele está te refinando, te preparando, te moldando para algo muito maior do que você ousou imaginar. E cada lágrima que você derrama nesse processo, nenhuma delas é desperdiçada. São fios em sua tapeçaria divina, cada detalhe tecido com um propósito. Agora, vamos explorar 6 sinais claros de que Deus está te protegendo de um membro da família que está te puxando para baixo. Esses não são coincidências. São arranjos intencionais de um Deus amoroso e protetor. Preste atenção a esses sinais e confie que o plano dele é sempre para o seu bem. Sinal 1. Quando você se distancia, você sente paz, liberdade e propósito. 3 presentes preciosos que Deus deseja para seus filhos. Quando você se afasta de alguém e sente alívio, isso não é apenas uma emoção passageira. É um sinal divino de que Deus está te protegendo. A paz que Ele dá não é como a calma passageira do mundo. É profunda, duradoura e além da compreensão. Se você perceber que quando está longe de certo membro da família, sua mente fica mais clara, seu sono mais tranquilo e seu coração mais leve, saiba que isso não é um acidente. É a proteção de Deus, um presente daquele que te ama incondicionalmente. Assim como um pai deseja manter seu filho longe do perigo, ele está te tirando do caos que essa pessoa pode trazer. Reflita sobre como Deus conduziu os israelitas para fora do Egito. Em Êxodo 14, versículos 1 a 31, eles viviam sob opressão, escravizados pelo faraó, sofrendo exploração e injustiça diariamente. Essa nunca foi a vida que Deus planejou para eles. Mas quando Ele os tirou do Egito inicialmente, eles tiveram medo, apegando-se à dor que conheciam, mesmo sendo dolorosa, porque não sabiam o que estava à frente. Eles até reclamaram com Moisés, desejando voltar ao Egito, simplesmente porque a familiaridade parecia mais segura. No entanto, ao cruzarem o Mar Vermelho e entrarem no deserto,
um milagre aconteceu. Eles não estavam mais oprimidos, não viviam mais com medo da exploração e começaram a experimentar algo que nunca haviam conhecido antes: liberdade e paz. Como os israelitas, você pode estar em uma relação à qual se acostumou a suportar, mesmo que ela te machuque. Você pode lutar para se afastar, temendo o desconhecido. Mas lembre-se, Deus não te chama para viver sob opressão. Ele te chama para entrar na paz que Ele preparou para você. Quando Deus te remove de uma situação tóxica, Ele não está apenas te afastando. Ele está lutando para te proteger. Como Êxodo 14, versículo 14 declara: o Senhor lutará por você. Basta que você fique quieto. No entanto, há relações onde, por mais que você tente a paz, não pode existir. Quando você está muito próximo de uma situação tóxica, sua percepção se distorce e seu julgamento fica nublado. A distância nem sempre significa separação permanente, mas muitas vezes é uma pausa necessária para permitir que você veja claramente como essa relação está realmente te afetando. Imagine estar no meio de uma floresta densa, cercado por árvores grossas. Quando você está muito perto de tudo, não consegue ver uma saída. Mas no momento em que você dá um passo para trás, algo começa a mudar. Se este vídeo tocar seu coração, clique no like, compartilhe com quem precisa e assista até o final, para uma surpresa especial. A luz atravessa as folhas. Um caminho aparece onde antes não havia nenhum. A distância traz clareza. E nessa clareza, você começa a discernir se essa relação realmente se alinha com o plano de Deus para a sua vida. Salmos 34, versículo 14 nos ensina: afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga-a. Às vezes, buscar a paz exige deixar ir o que constantemente a perturba, mesmo que essa pessoa seja alguém próximo a você. Isso não é egoísmo, é obediência. Porque quando você habita na paz de Deus, está caminhando no centro da vontade dele. Deus entende o quão difícil é essa decisão. Ele conhece a dor em seu coração, a turbulência em seus pensamentos e o peso emocional que você carrega. Mas ele também te promete isto em Deuteronômio 31, versículo 6. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Ele nunca os deixará, nunca os abandonará. Ele não apenas te tira de relações que te ferem. Ele preenche esse espaço com seu amor, sua proteção e sua presença. Você não precisa se sentir culpado por dar um passo atrás para proteger a paz que Deus te deu. Você não foi criado para viver no caos. Você é chamado para viver na abundância e segurança que só Ele pode oferecer. Confie que Ele está trabalhando em seu favor, mesmo quando o quadro completo ainda não foi revelado. Nos momentos de silêncio, reserve tempo para orar. Peça a Deus que te mostre sua vontade em relação a essa relação. Peça sabedoria para saber se é hora de seguir em frente ou de deixar ir suavemente. E enquanto a paz dele se estabelece sobre sua alma, nunca esqueça: Deus não te abandonou, mesmo quando ele te conduz para longe do que antes parecia familiar. Ele ainda está te protegendo amorosamente, intencionalmente e sempre para o seu bem. Uma das maneiras mais claras pelas quais Deus te protege de um membro da família tóxico é abrindo seus olhos para ver as verdadeiras intenções deles. No início, esse despertar pode ser confuso, até mesmo doloroso.
Você acreditava que aquela relação era construída sobre amor, confiança, algo sólido. Mas quando Deus começa a agir, Ele não permite que você permaneça cego. Ele começa a expor a manipulação sutil, o ciúme oculto, os padrões de toxicidade que você suportou por tempo demais. Talvez no passado, você tenha feito desculpas para as ações deles. Quer mais vídeos que elevam sua alma? Inscreva-se. Agora, deixe um comentário com "Quero mais" e não perca o final emocionante. Você dizia a si mesmo que eles não tinham intenção de machucar. Você se convencia de que era apenas o jeito deles de amar. Mas quando Deus lança sua luz sobre a verdade, o que você antes se recusava a ver se torna inegável. As palavras controladoras, as atitudes desdenhosas, os momentos em que te menosprezaram para se sentirem superiores. Não era sua imaginação. Era real e nunca fez parte do plano de Deus para a sua vida. Foi o Senhor te despertando da ilusão, porque Ele nunca pretendeu que você vivesse preso em uma relação que esmaga seu espírito. A Bíblia diz em Lucas 8, versículo 17: "Pois não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz." Quando Deus revela os verdadeiros motivos de alguém, não é aleatório, é intencional. Ele está te tirando das sombras da confusão e da dor, para que você possa finalmente ver a verdade e caminhar em sabedoria. Sim, essa revelação pode trazer uma profunda tristeza, porque muitas vezes quem mais te machuca é também quem você mais ama. Mas ouça isto: Deus não expõe a verdade para te quebrar. Ele a expõe para te libertar. Ele não quer que você viva em escravidão. Ele quer que você viva na verdade e na paz. A decepção pode levar você a esperar por algo que não é real ou fazer com que continue suportando um tratamento injusto. Você pode se perguntar: o que faço agora? Devo me afastar? A clareza nem sempre significa que você deve cortar laços imediatamente, mas é um convite de Deus para começar a estabelecer limites. Limites que protegem seu coração e espírito de feridas que não são suas para carregar. Deus não te chama para guardar ressentimento, nem te pede para buscar vingança, mas também não quer que você fique preso em uma relação que está te destruindo lentamente por dentro. Ele quer que você caminhe em sabedoria. E às vezes, sabedoria é saber quando criar distância. No início, você pode sentir uma onda de emoções: raiva, traição, confusão. Mas mesmo quando as pessoas te decepcionam, Deus permanece fiel. Ele vê suas lágrimas, as noites sem dormir, causadas por injustiça, os momentos em que você deu tudo e não recebeu nada em troca. Ele está te conduzindo para fora da destruição e para um lugar melhor, onde o amor é real, onde manipulação e ciúmes não habitam mais. Confie que quando Deus revela a verdade, Ele também te dá a força para enfrentá-la. Não tema a clareza, porque na clareza você encontrará liberdade. Você experimenta uma temporada de isolamento, mas nela descobre um propósito mais profundo. Quando Deus quer te proteger de um membro da família tóxico, Ele nem sempre os expõe imediatamente. Às vezes, Ele simplesmente começa a te afastar. Você notará chamadas não respondidas,
portas fechadas, relações que silenciosamente se desvanecem. Isso pode ser desorientador, especialmente quando seu coração anseia por conexão. Mas nem todas as conexões são saudáveis. Algumas conexões se tornam correntes. Quando você se agarra com muita força a alguém fora do plano de Deus, corre o risco de ser esmagado pelo peso das expectativas deles, preso pelas palavras deles e preso em ciclos que Deus nunca quis para a sua vida. Pense em José. Ele já esteve cercado por aqueles em quem confiava seus irmãos. Mas eles o traíram, jogaram-no em um poço e o despojaram de tudo o que tinha. O que José não sabia era que Deus o estava separando não para abandoná-lo, mas para prepará-lo para algo muito maior. Se José tivesse permanecido com sua família, teria ele se tornado governador do Egito e salvo milhões da fome. Não. Antes de mergulharmos, curta o vídeo. Se você acredita no poder da transformação, inscreva-se para fazer parte da nossa jornada. Seu isolamento não foi rejeição, foi posicionamento divino. Como Salmos 46, versículo 10 diz: Fiquem quietos e saibam que eu sou Deus. Às vezes, Deus precisa te afastar do barulho de relações não saudáveis para que você finalmente possa ouvir a voz dele. Se você nunca tivesse sentido solidão, nunca teria desejado a presença dele tão profundamente. Imagine estar em uma cidade lotada com milhares de vozes ao seu redor. Buzinas de carros, conversas caos. Você tenta ouvir uma única melodia, mas ela é abafada. Só quando você se afasta para um lugar tranquilo, você começa a ouvi-la. Da mesma forma, Deus às vezes te remove de influências tóxicas e barulhentas para que você possa finalmente descobrir a melodia do seu verdadeiro chamado. Quando alguém com uma influência negativa é removido da sua vida, a solidão inicialmente pode parecer luto, mas ao passar tempo com Deus em quietude, você começa a ver o quadro maior. Você percebe que a paz que agora sente não é aleatória, é divina. Você se lembra de sonhos dados por Deus que você deixou de lado porque estava preso nas vozes dos outros. Mas então, algo muda. Um milagre começa a se desdobrar. Um dia você acorda e não está mais lamentando aquela relação. Você não sente mais vazio pela ausência deles. Em vez disso, você sente clareza, força e um desejo ardente de caminhar no chamado que Deus colocou sobre sua vida. Sua temporada de isolamento nunca foi abandono, foi preparação. E quando essa temporada terminar, você olhará para trás e verá que Deus não estava apenas te protegendo de alguém que poderia te machucar. Ele estava te colocando exatamente onde você deveria estar. Se você está em uma temporada agora, onde as pessoas parecem estar se afastando, não desanime. Não questione o plano de Deus. Fique quieto. Ore. Confie que Ele está guiando seus passos para um destino que você ainda não pode ver. E um dia, você olhará para trás e agradecerá a Ele por te proteger, mesmo quando você não entendia o que Ele estava fazendo. Sinal 4. As palavras negativas deles não têm mais poder sobre você. As palavras podem ser como fogo queimando seu espírito ou como água acalmando sua alma. No passado, as críticas duras de um membro da família podem ter parecido um chicote contra seu coração, deixando marcas que ninguém mais podia ver. Mas, então, um dia, algo muda. As palavras deles não te ferem mais. Não porque eles pararam de falar, mas porque Deus construiu
um escudo invisível ao redor da sua mente. Você nem sempre pode impedir que as pessoas falem contra você, mas Deus pode impedir que as palavras delas criem raízes em seu coração. Assim como uma tempestade que se choca contra uma rocha sólida, as ondas podem rugir em fúria, mas não podem quebrar uma base firme. Efésios 6, versículo 16 diz: Tomem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as flechas inflamadas do maligno. Quando você permanece firme na sua fé, as palavras negativas perdem sua força. Elas podem ser ditas, mas não têm mais poder. Você já notou que aqueles que falam duramente muitas vezes o fazem para provocar uma reação? Eles esperam que você quebre, esperando que você responda com raiva, mágoa ou desânimo. Mas quando Deus te eleva, quando Ele fortalece sua alma, você para de reagir como antes. Você se torna inabalável, não por orgulho, mas porque seu valor não é mais medido por palavras humanas. É medido pela voz daquele que te criou. Enquanto Deus trabalha em seu coração, Ele quebra toda corrente de escravidão. Você entra na liberdade que Ele dá e não é mais controlado pelas opiniões dos outros. Como uma águia voando alto acima do barulho, você não se preocupa com os corvos gritando abaixo. O barulho deles não pode alcançar onde Deus te colocou. Quando Deus te transforma, a negatividade deles não te atrai mais. Vamos começar. Se este conteúdo te inspirar, deixe um like, comente amei e fique até o fim para algo que vai te surpreender. Palavras que antes cortavam fundo, agora passam por você como o vento. Você não busca mais a validação das pessoas, porque Deus te afirmou antes mesmo de você dar seu primeiro suspiro. Em vez de repetir as críticas deles em sua mente, você começa a meditar nas promessas de Deus. Você para de repetir. Eles disseram que não sou suficiente, e em vez disso, você declara o que Deus diz. Em Isaías 43, versículo 1, eu o chamei pelo nome. Você é meu. Quando a palavra de Deus se torna sua base, o poder do discurso negativo se quebra. Eventualmente, as palavras deles não te ferem mais. E em vez de raiva, você começa a sentir compaixão por eles. Você começa a entender que eles também estão quebrados, carregando seus medos e inseguranças. Quando você finalmente chega ao ponto em que pode entregar sua dor a Deus, a dor que tem pesado em seu peito, a dor causada por traição, palavras duras ou anos de feridas emocionais, algo sobrenatural começa a acontecer. Você para de se agarrar tão fortemente ao amargor, ao ressentimento, à necessidade de justiça ou vingança. E nessa troca sagrada, Deus te encontra nos lugares quebrados do seu coração e começa a fazer o que só Ele pode fazer. Ele toma o amargor que antes te consumia e o transforma em misericórdia. Não fraqueza, mas força santa. Misericórdia não significa que você desculpa o que eles fizeram. Não significa que você acolhe o abuso de volta à sua vida ou finge que a dor nunca aconteceu. Não perdão não é permitir que continuem a te machucar. É sobre liberar o controle que eles têm sobre seu coração. É sobre dizer: você não pode mais definir quem eu sou. As palavras deles, antes afiadas o suficiente para perfurar sua alma, começam a perder seu poder. Você não é mais escravizado pela narrativa que eles tentaram escrever sobre sua vida.
Quando você perdoa pela força de Deus, não se trata de esquecer. Trata-se de curar. Você começa a ver a diferença entre a quebradura deles e sua identidade. Você não se vê mais através do espelho rachado e distorcido que eles seguravam diante de você. Em vez disso, você começa a se ver através dos olhos daquele que te formou com amor, te chamou pelo nome e te vê com perfeita clareza. Você começa a se ver como escolhido, amado e forte. Você caminha diferente, pensa diferente, fala com maior bondade, não por causa deles, mas porque Deus está fazendo algo novo dentro de você. Então, se você notou ultimamente que as palavras deles não doem como antes, se os insultos ecoam, mas não abalam mais sua alma, saiba disto, não é um acidente. Essa mudança que você sente em seu espírito é a evidência de Deus trabalhando. É o sinal de que Ele está protegendo seu coração com sua paz, renovando seus pensamentos com sua verdade e te conduzindo para fora do cativeiro e para a liberdade que só Ele pode dar. Você não é quem eles disseram que você era. Nunca foi. Você é quem Deus diz que você é. E quando a voz dele se torna mais alta que a deles, é quando a cura realmente começa. Que isso seja seu sinal. Você está se curando, está crescendo, está se tornando e, acima de tudo, está livre. Permaneça firme nas promessas dele. Não apenas as leia, agarre-se a elas, fale-as em voz alta e deixe-as criar raízes profundas em sua alma. Pois como Isaías 54, versículo 17, declara, com certeza inabalável, nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Isso significa que nenhum ataque, nenhuma traição, nenhuma mentira e nenhuma rejeição, por mais afiada ou estratégica que seja, pode superar a mão de Deus sobre sua vida. As armas podem se formar, a tempestade pode rugir, mas elas não terão sucesso em destruir o que Deus ordenou. Sua proteção nem sempre parece evitar algo. Muitas vezes parece libertação. E às vezes essa libertação exige separação. O sinal 5. Você está cercado por novas relações edificantes e que trazem vida. Há momentos na vida em que um capítulo termina abruptamente e outro começa sem aviso. Mas o espaço entre os dois pode parecer um deserto. Essa temporada intermediária é frequentemente marcada por solidão, confusão e luto. Quando Deus te remove de uma dinâmica familiar tóxica ou te afasta de relações que estavam prejudicando seu espírito, pode parecer que seu mundo inteiro foi despedaçado. Você pode questionar tudo. Por que agora? Por que eles? Por que eu? Mas Deus, em sua bondade e misericórdia, nunca remove, sem a intenção de restaurar. Ele nunca permite a perda sem fazer provisão. E se você olhar de perto mesmo, nas temporadas mais dolorosas, notará algo divino. Ele começa a trazer novas pessoas para a sua vida. Pessoas que você não esperava. Pessoas que trazem paz em vez de pressão, amor em vez de manipulação, encorajamento em vez de julgamento. Essas novas conexões não são acidentais. Elas são orquestradas. Um dos sinais mais claros e poderosos da proteção e favor de Deus é como Ele gentilmente te cerca com relações que devolvem vida à sua alma. Essas pessoas não apenas aparecem, elas chegam no momento exato em que você mais precisa delas.
Elas falam palavras que parecem remédio para seu coração cansado. Elas te lembram de quem você é e te ajudam a lembrar quem Deus é. Através delas, Deus sussurra: você não está sozinho. Eu ainda estou escrevendo sua história. E com o tempo, você começa a se curar. Você ri novamente, confia novamente, cresce em sabedoria e discernimento. Você começa a se entender que algumas relações precisaram terminar para que as melhores pudessem começar. Você percebe que Deus não apenas remove, Ele reconstrói com propósito. E cada nova conexão que traz luz à sua vida é um reflexo de seu amor e proteção intencionais. Então, se você está cercado por pessoas que te elevam, que falam vida aos seus sonhos e que te lembram do seu valor em Cristo, não tome isso levianamente. Isso não é uma coincidência, é um sinal. Um sinal de que, mesmo na mudança, mesmo na perda, mesmo no silêncio, Deus estava se movendo. Ele estava limpando o caminho para algo melhor. Que isso te tranquilize. Ele não terminou com você. Ele está fielmente restaurando o que foi quebrado. Uma relação divina de cada vez. Pense em uma árvore no auge do inverno. O vento gelado, uiva e geada morde, e uma a uma. As folhas mortas são arrancadas de seus galhos. Para o observador casual, ela parece estéril, sem vida, até esquecida. Seus galhos antes exuberantes, agora se estendem nus em direção ao céu cinzento, sem dar sinal da vida vibrante que antes os preenchia. Mas o que os olhos não podem ver é o milagre silencioso acontecendo abaixo da superfície. Nos lugares invisíveis, nas raízes profundas, há movimento. Há fortalecimento, ancoragem e preparação silenciosa. A árvore não está morta. Está descansando, armazenando energia e se preparando para a sua próxima temporada. O inverno não é o fim. É uma pausa sagrada, um desprendimento necessário. Porque se o velho não cair, o novo nunca terá espaço para surgir. Da mesma forma, Deus muitas vezes permite que pessoas, relações ou apegos sejam removidos de nossas vidas, não para nos punir, mas para nos posicionar. Pode parecer uma perda, abandono ou até traição. Mas o céu vê o que você não pode. O que parece rejeição é muitas vezes redireção divina. Deus não está te roubando. Ele está te refinando. Ele está podando o que não serve mais ao seu propósito para que você possa dar frutos maiores. Ele sabe que certas pessoas foram feitas apenas para uma temporada. Elas fizeram parte da sua jornada, mas não do seu destino. E mantê-las por muito tempo retardaria seu crescimento, turvaria sua visão ou te manteria preso a uma versão de si mesmo que Deus está te chamando a superar. Então, em sua misericórdia, Ele intervém. E sim, pode doer. Sim, pode parecer o frio do inverno te despindo. Mas mesmo nesse desprendimento, há amor. Mesmo nesse silêncio, há estratégia. Deus está criando espaço. Espaço para as vozes certas. Espaço para as relações certas. Espaço para o tipo de paz que o caos nunca poderia oferecer. E quando a primavera chegar, e ela chegará, você olhará para trás e verá por que a remoção foi necessária. Você agradecerá a Ele pelas pessoas que Ele levou embora, tanto quanto pelas pessoas que Ele trouxe. Porque às vezes, a coisa mais amorosa que Deus pode fazer é tirar algo ou alguém. Então, não tema o inverno.
Não resista ao desprendimento. Confie que assim como ele faz com as árvores, Deus está te preparando para uma nova temporada cheia de crescimento, beleza e alinhamento divino. Ele não está te punindo. Ele está plantando algo melhor. Às vezes, Deus permitirá intencionalmente que certas pessoas saiam da sua vida não para te deixar estéril ou quebrado, mas para criar espaço para algo melhor, algo sagrado, algo designado. Pode parecer doloroso no momento. A partida deles pode te deixar confuso, com o coração partido ou questionando o seu valor. Mas o que parece subtração é muitas vezes preparação divina para a multiplicação. Deus nunca é descuidado com o que permite. Quando Ele remove alguém da sua vida, não é aleatório. Ele vê toda a estrada à frente, onde eles não podem ir com você. Onde a presença deles pode atrapalhar em vez de ajudar, ou onde a influência deles pode te afastar silenciosamente do propósito de Deus para a sua vida. Então, Ele limpa o espaço não para te deixar isolado, mas para te realinhar, proteger seu caminho e, mais importante, abrir espaço para aqueles que Ele escolheu para caminhar com você no seu próximo capítulo. As pessoas que Ele traz para a sua vida após essas partidas não são coincidências. Elas são nomeações divinas, cuidadosamente cronometradas, propositalmente colocadas. Elas aparecem quando você mais precisa, muitas vezes, quando menos espera. Podem vir como amigos, mentores, companheiros espirituais, ou até estranhos, que falam uma palavra que revive algo em você. A presença deles traz paz. Suas palavras trazem vida. E suas ações ecoam o amor de Deus, lembrando-te que você é visto apoiado e nunca verdadeiramente sozinho. Essas novas conexões são um sinal visível do cuidado de Deus, um reflexo de sua promessa de que Ele nunca te deixará nem te abandonará. Através delas, Ele reconstrói o que foi quebrado. Ele restaura o que foi perdido e realinha seu coração com seus propósitos. Como Eclesiastes 4, versículo 9 declara, belamente, é melhor serem dois do que um, porque eles têm um bom retorno pelo seu trabalho. Deus conhece o valor da companhia, do apoio e da unidade. Ele sabe que você nunca foi feito para viajar pela vida sozinho. Então, Ele envia pessoas que caminharão ao seu lado, te levantarão quando você tropeçar, falarão vida em seus lugares secos e ajudarão a carregar seus fardos quando eles se tornarem pesados demais. Então, não lamente a ausência daqueles que partiram, mais do que celebra a presença daqueles que chegaram. Deixe ir com paz, sabendo que quando Deus fecha uma porta relacional, Ele o faz com a plena intenção de abrir outra uma que te leva mais perto de sua vontade, mais perto da cura e mais fundo na comunhão que refresca a alma. Você não está abandonado. Você está sendo alinhado. E aqueles que Deus envia para a sua vida agora não são apenas pessoas. São respostas a orações que você pode ter esquecido há muito tempo. Você orou quando você esteve cercado por negatividade, por um período prolongado, dia após dia, pisando em ovos, absorvendo energia tóxica e suportando manipulação emocional. Isso começa a desgastar sua alma de maneiras difíceis de expressar em palavras. Você se torna cansado, não apenas fisicamente, mas espiritualmente e emocionalmente. As palavras duras ecoam muito depois de serem ditas.
O controle constante erode sua confiança. A manipulação distorce sua percepção de amor, de autoestima, até de Deus. E o perigo é que, às vezes, você não percebe o quanto isso está te afetando, até que um dia você mal reconhece a pessoa que te encara no espelho. A versão vibrante, alegre e cheia de esperança de você parece uma memória distante. Você esteve carregando um peso tão pesado por tanto tempo que o cansaço começa a parecer normal. Mas deixe-me te assegurar, Deus vê, Deus sabe e Deus não deixa seus filhos sofrerem em silêncio. Quando Deus te resgata, Ele não simplesmente te extrai da escuridão. Ele não apenas te remove de ambientes tóxicos ou relações dolorosas. Ele vai além, Ele restaura. Ele te tira do poço e te planta em um lugar de luz, segurança e cura. Ele te cerca com pessoas que não são apenas conhecidos casuais, mas instrumentos divinos de seu amor e misericórdia. Esses novos indivíduos em sua vida podem não conhecer cada capítulo da sua história. Eles podem não estar cientes das lágrimas silenciosas que você chorou, das noites em que questionou seu valor ou das cicatrizes invisíveis que você carrega. Mas eles não precisam saber de tudo para serem usados por Deus. A própria presença deles é um lembrete de que Deus não te esqueceu. Eles são a maneira de Deus te envolver em seus braços através de vasos humanos. Eles te levantam quando seu espírito está esgotado. Eles falam vida sobre você quando sua voz interior está cheia de dúvida e medo. Eles te encorajam quando você perdeu a força para acreditar em si mesmo. Eles estendem graça sem condições, mostrando o que é o amor sem amarras. A bondade deles não é acidental, é divina. O apoio deles não é aleatório, é estratégico. Eles são a resposta de Deus às orações que você sussurrou em sua dor. E através deles, Deus começa a curar o dano que a negatividade outrora causou. Ele começa a te reintroduzir a alegria, a paz, a confiança. Essas novas pessoas carregam mais do que compaixão. Elas carregam a presença de Deus. Elas são lembretes vivos e respirantes de que Ele está com você, que Ele é por você e que Ele nunca te abandonará em sua quebradura. Então, se você foi resgatado, não se surpreenda se Deus começar a te cercar com pessoas que parecem luz do sol. Não descarte a bondade delas como coincidência. Receba, aproveite-a. Deixe o amor delas te lembrar que a história não acabou. Porque Deus não te tirou da escuridão apenas para sobreviver. Ele te colocou na luz para que você possa começar a prosperar. Mas não é suficiente simplesmente receber as pessoas que Deus coloca em sua vida. Você também deve nutrir essas relações. Assim como uma jovem árvore precisa de luz solar, água e cuidado para crescer em uma árvore forte e enraizada. As conexões que Deus te dá requerem atenção, intenção e amor para verdadeiramente florescer. Essas relações não são aleatórias, são sagradas. Não são feitas apenas para te confortar temporariamente, mas para se tornarem fontes duradouras de força, encorajamento e crescimento espiritual. Muitas vezes, oramos por cura, por comunidade, por alguém que nos veja, e então,
Quando Deus responde essa oração colocando pessoas em nossas vidas, nós as negligenciamos sem querer. Ficamos distraídos pela correria ou temos medo de abrir nossos corações completamente novamente. Mas relações de cura requerem esforço. Elas requerem tempo, paciência e vulnerabilidade. Elas prosperam quando você está disposto a aparecer consistentemente, não apenas em momentos de necessidade, mas também em temporadas de paz. Se Deus enviou pessoas para a sua vida que elevam seu espírito, que falam vida à sua alma cansada, que refletem seu amor sem exigir perfeição, honre-as. Valorize sua presença. Não tome a bondade delas como garantida e não presuma que elas sempre estarão lá se você nunca investir nada de volta na relação. O amor não é apenas recebido, ele também deve ser retribuído. A confiança não é apenas dada, ela é construída. E a amizade, especialmente aquela que é divinamente orquestrada, não é passiva, é intencional. Esses indivíduos não são apenas companheiros. Eles fazem parte do design maior de Deus para a sua restauração. Eles são vasos através dos quais Ele está reconstruindo a fundação do seu coração. Quando você demonstra amor a eles, quando investe seu tempo, seu ouvido atento, suas orações, você não está apenas cuidando de uma amizade. Você está participando do trabalho de cura de Deus. Deixe suas palavras serem gentis. Deixe suas ações serem atenciosas. Verifique com frequência. Celebre as vitórias deles. Fique ao lado deles em suas provações. Ore por eles e com eles. Porque, quando Deus conecta almas, é para um propósito que vai muito além da superfície. É trabalho do reino disfarçado em momentos cotidianos. Como as Escrituras nos lembram em 1 Tessalonicenses 5, versículo 11. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Isso não é apenas uma sugestão, é um chamado. Você não foi feito para caminhar sozinho e eles também não. Quando você ama bem, encoraja profundamente e aparece fielmente, você reflete o próprio coração de Cristo. Então, se Deus te confiou conexões belas e vivificantes, não as trate casualmente. Regue-as com seu tempo. Nutra-as com seu amor. Veja-as crescerem em algo forte, duradouro e glorificante para Deus. Porque essas pessoas, essas relações, não são apenas bênçãos, são missões. E através delas, Deus está escrevendo uma história maior do que você poderia escrever sozinho. No entanto, ao seguir em frente, esteja profundamente atento à tentação silenciosa e persistente de guardar a amargura. Ela pode não gritar, mas persiste, disfarçando-se de autoproteção, como um rancor justificado, como uma maneira de manter seu coração protegido de ser machucado novamente. Mas a amargura não é um escudo, é uma corrente. E Deus não te libertou daquele capítulo doloroso apenas para que você permanecesse emocionalmente preso nas consequências. Sim, a dor foi real. A traição deixou cicatrizes. As feridas foram injustas e o silêncio ou a crueldade que você suportou nunca fizeram parte do design de Deus. Mas sua cura só alcançará sua plenitude quando você liberar o que está envenenando sua paz. Guardar amargura
pode parecer poder, mas na verdade, rouba a liberdade que Cristo morreu para te dar. O perdão, no entanto, não significa fingir que a dor não aconteceu. Não significa ignorar limites ou permitir que pessoas tóxicas tenham acesso à sua vida novamente. O perdão não é sobre restaurar o que Deus já te chamou para deixar para trás. Pelo contrário, é uma decisão espiritual, uma rendição. É escolher entregar esse fardo pesado a Deus, parar de carregar o que nunca foi seu para carregar em primeiro lugar. O perdão diz: eu me recuso a deixar essa dor me definir por mais tempo. Eu a entrego àquele que vê tudo. E não se engane. Você não precisa buscar vingança. Você não precisa exigir justiça no seu tempo. O mundo pode te encorajar a lutar, a se vingar, a fazer com que eles sintam o peso do que fizeram com você. Mas o Senhor diz em Romanos 12, versículo 19, não se vinguem, meus amados, mas deixem a ira com Deus, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Deus, em sua justiça e misericórdia perfeitas, lidará com cada erro. Ele viu cada lágrima, ouviu cada grito não pronunciado e tomou nota de cada injustiça. Nada escapou ao seu aviso. Quando você libera a amargura, algo muda. Sua alma começa a respirar novamente. Seu coração fica mais leve, não mais sobrecarregado pelo que foi feito com você, mas elevado pela esperança do que está por vir. O perdão não é fraqueza, é guerra. É como você retoma a autoridade do inimigo que quer te manter acorrentado ao passado. E ao deixar ir verdadeiramente deixar ir, você descobrirá que suas mãos agora estão livres para receber livres, para abraçar a paz que ultrapassa o entendimento, livres para acolher nova alegria, nova cura e as coisas belas e redentoras que Deus já preparou para você. Ele não apenas te resgatou de algo doloroso, ele está te chamando para algo santo. Então, não olhe para trás com amargura. Olhe para frente com fé. Seu futuro não é moldado pelo que eles fizeram. É moldado pelo que Deus está prestes a fazer. As novas relações, começando a florescer em sua vida, não são aleatórias, nem são apenas o resultado de acaso ou timing. Elas são uma marca visível e tangível da graça de Deus. Elas são evidências de que o Senhor não apenas removeu o que era prejudicial, mas também está plantando o que é curador. Essas pessoas, essas conexões, esse senso de pertencimento fazem parte de um plano divino orquestrado por aquele que sabe exatamente do que você precisa nesta próxima temporada da sua vida. Veja, Deus não apenas subtrai, Ele multiplica. Ele não apenas te afasta de ambientes tóxicos ou dolorosos. Ele te cerca com pessoas que refletem seu amor, seu caráter e sua paz. Essas novas relações fazem parte da sua restauração. Elas são um compromisso santo colocado em seu caminho para te conduzir a um novo capítulo cheio de paz que acalma sua alma, alegria que borbulha de dentro e crescimento espiritual que aprofunda sua fé como nunca antes. Mas para você receber isso plenamente, seu coração deve estar aberto. Você precisa estar disposto a acolher as bênçãos desconhecidas. Pode ser tentador se segurar, especialmente se você foi profundamente ferido no passado.
O instinto de se proteger, de permanecer guardado, é compreensível. Mas Deus está te convidando a confiar nele novamente, a acreditar que nem toda pessoa está aqui para te machucar. Algumas estão aqui para te ajudar a se curar. Deixe o amor entrar. Deixe a paz entrar. Deixe a comunidade entrar. Deus não esqueceu sua necessidade de conexão. Na verdade, Ele está atendendo essa necessidade agora de maneiras que você nunca imaginou. Então, abra seu coração. Preste atenção às pessoas que Ele está colocando ao seu redor. Os encorajadores, os ouvintes, os amigos fiéis. E ao fazer isso, confie que você não está apenas tropeçando em uma nova temporada. Você está sendo conduzido a ela. Deus está te guiando com propósito e com cuidado, escrevendo uma história de esperança e renovação que você não poderia ter escrito sozinho. Sinal 6. Portas inesperadas de oportunidades se abrem quando eles saem da sua vida. Há coisas pelas quais você ansiou. Sonhos que você carregou em seu coração por anos. Você os perseguiu com paixão. Você orou por eles, jejuou por eles e trabalhou por eles. Você deu seu melhor esforço. Permaneceu fiel, mas ainda assim parecia que você estava batendo em uma parede que não podia ver ou entender. A Tupô não veio. A promoção não aconteceu. As portas permaneceram fechadas, não importava o quanto você batesse. E por um longo tempo, você pode ter questionado a si mesmo. Perdi o tempo de Deus. Não sou bom o suficiente. Estou fazendo algo errado. Mas e se o atraso não fosse sobre seu esforço? E se fosse sobre seu ambiente? Às vezes, a presença de certas pessoas em nossas vidas pode, sem saber, impedir o que Deus quer liberar. Não porque Deus está retendo, mas porque Ele se recusa a construir seu futuro em uma base que não pode sustentá-lo. Quando alguém não está destinado a caminhar com você para o próximo nível, a presença contínua deles pode bloquear o fluxo de bênçãos. E Deus, em sua misericórdia, permitirá que certas pessoas saiam não para te punir, mas para te preparar. E então, de repente, quase sem aviso, as portas começam a se abrir. A oferta de emprego vem. A oportunidade se apresenta. Os recursos aparecem. As conexões se alinham. O que antes era impossível se torna acessível. O que foi atrasado agora é entregue. Isso não é uma coincidência. É uma confirmação divina. Quando as pessoas erradas saem, as portas certas se abrem. É como se Deus estivesse esperando que a atmosfera ao seu redor se limpasse, esperando que o peso de relações erradas se levantasse para que sua alma pudesse voar novamente. Então, não lamente cada capítulo fechado. Às vezes, a partida deles é exatamente o que desbloqueia seu destino. Deixe ir com graça. Dê um passo à frente com fé. A temporada pela qual você esteve orando pode estar esperando que você finalmente caminhe sozinho, por tempo suficiente para que Deus traga as pessoas certas e as oportunidades certas no tempo perfeito dele. Então, aparentemente do nada, algo muda após você se afastar de uma relação tóxica. Talvez uma relação que você achava que não poderia viver sem. Portas que permaneceram fechadas por anos começam a se abrir. Essas são as mesmas portas nas quais você bateu com persistência, as que você implorou a Deus em oração, as que você sentia destinadas, mas constantemente bloqueadas. Mas agora, as oportunidades começam a se desdobrar
e o peso que você carregava começa a se dissipar. Não é porque você de repente se tornou mais talentoso, mais digno ou mais preparado. É porque um bloqueio espiritual foi removido. O que você não viu foi como aquela pessoa, através de sua dúvida crítica constante, ciúme oculto ou manipulação sutil, estava te impedindo de voar. Eles podem ter desencorajado seus sonhos, questionado seu valor ou ofuscado sua voz. E ao fazer isso, eles impediram a plenitude do que Deus queria liberar em sua vida. Às vezes, as bênçãos de Deus não estão atrasadas. Elas estão simplesmente protegidas até que o ambiente certo exista para recebê-las. Ele sabe o que e quem não pode ir com você para o próximo capítulo. Então, quando ele remove alguém, nunca é aleatório, é intencional, é misericordioso e é preparação para algo maior. Você não estava preso porque faltava fé. Você estava preso porque alguém ao seu redor estava silenciosamente suprimindo o crescimento que Deus plantou em você. E uma vez que essa pessoa foi removida, a atmosfera mudou a pesadez, se dissipou e, de repente, o que era impossível se tornou possível. Essa é a graça de Deus, limpando o caminho para que você possa caminhar em liberdade, clareza e favor divino. Alguns membros da família podem não ter tentado te destruir abertamente. Eles não te amaldiçoaram, te atacaram ou sabotaram sua vida descaradamente. Em vez disso, sua influência foi sutil, plantando silenciosamente sementes de limitação em seu coração e mente. Eles te fizeram duvidar de suas capacidades. Projetaram seus medos no seu futuro. Eles podem ter falado de maneiras que pareciam inofensivas na superfície. Conselhos cautelosos, comentários sarcásticos, comparações com outros, mas com o tempo, as palavras deles moldaram a maneira como você se via. Você começou a questionar seu valor, seus sonhos e até seu propósito. E sem perceber, a presença deles retardou seu progresso. Era como correr uma corrida com pesos invisíveis amarrados aos seus pés. Suas opiniões, suas expectativas, seu domínio emocional sobre você. Considere a história de Abraão e Ló em Gênesis 13. Abraão foi chamado por Deus para caminhar pela fé, para entrar no desconhecido e se tornar o pai de muitas nações. Mas por um tempo, ele viajou com Ló, seu sobrinho, alguém que ele amava profundamente. A jornada deles juntos não foi inicialmente um problema, mas, com o tempo, suas bênçãos começaram a colidir. Seus rebanhos se multiplicaram, suas posses aumentaram, e a tensão cresceu entre seus pastores. A terra não podia mais sustentar ambos. Abraão reconheceu que para que a paz e o propósito continuassem, algo precisava mudar. Mesmo tendo todo o direito de escolher primeiro, sendo mais velho, mais experiente e divinamente chamado, Abraão se humilhou. Ele permitiu que Ló escolhesse para onde queria ir. E Ló, movido pelo que parecia bom aos olhos, escolheu as planícies férteis perto de Sodoma, um lugar de destruição eventual. Abraão permaneceu no lugar que Deus havia designado para ele. E o que aconteceu no momento em que Ló partiu? As Escrituras dizem que Deus falou com Abraão claramente, poderosamente e pessoalmente. Ele reafirmou:
sua promessa e expandiu a visão de Abraão. Em Gênesis 13, versículos 14 a 17, o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você vê, darei a você e a sua descendência para sempre. Deus estava esperando que a separação ocorresse antes de liberar o próximo nível de revelação e bênção. Essa história não é apenas sobre geografia, é sobre posicionamento espiritual. Às vezes, as pessoas mais próximas de nós, até aquelas que amamos, não podem ir conosco para nosso destino. Sua mentalidade, sua bagagem e sua influência podem atrasar o que Deus quer revelar. E como Abraão, precisamos fazer as pazes com o fato de que a separação nem sempre é sobre conflito. Às vezes, é sobre clareza. É sobre criar espaço para Deus se mover, falar e abençoar sem interferência. Deixar ir certos laços familiares, emocionalmente, mentalmente ou espiritualmente, não significa que você deixa de amá-los. Significa que você para de permitir que eles te definam. Significa que você confia em Deus o suficiente para seguir em frente, mesmo que isso signifique caminhar sozinho por um tempo. E quando você o faz, ouvirá a voz dele, mais claramente verá suas promessas mais plenamente e caminhará em uma liberdade que você não sabia que estava perdendo. Gênesis 13, versículos 14 a 17, revela uma verdade profunda, muitas vezes negligenciada. Deus não falou sua promessa completa a Abraão até que Ló tivesse partido. Não foi até que Abraão e Ló se separassem que Deus disse a Abraão para olhar ao redor e ver a terra que pertenceria aos seus descendentes. Esse momento não foi uma coincidência, foi um tempo divino. Deus estava esperando, não porque Abraão não estava pronto, mas porque Ló não estava destinado a fazer parte do próximo capítulo. Da mesma forma, há certas tupos, bênçãos e revelações divinas que estão sendo retidas, não porque Deus as está segurando, mas porque alguém em sua vida não está destinado a caminhar nessa jornada com você. Há pessoas cuja presença pode turvar seu discernimento, diluir sua fé ou descarrilar seu propósito. E até que elas sejam removidas, seja física, emocional ou espiritualmente, a clareza e o favor que Deus quer liberar podem permanecer escondidos. Talvez você tenha passado por uma temporada em que tudo parecia estagnado. Você orou diligentemente por progresso em sua carreira, por um senso mais profundo de propósito, por cura em suas relações, por portas que se abrissem com favor. Mas, em vez disso, você se sentiu preso, como se algo invisível estivesse bloqueando o fluxo da promessa de Deus em sua vida. Você pode ter examinado seu coração jejuado ou questionado sua fé, perguntando-se por que nada estava mudando. Então, inesperadamente, uma mudança aconteceu. Não através de um milagre dramático, mas através de uma transição silenciosa, alguém saiu da sua vida. Talvez tenha sido um amigo que constantemente drenava sua energia com críticas e negatividade. Talvez tenha sido um parente que nunca acreditou no seu chamado e sempre te lembrou de suas limitações. Ou talvez tenha sido uma relação que te afastava de Deus mais do que você percebia. E depois que eles partiram,
seja por escolha distância ou circunstância, algo se dissipou. Sua mente ficou mais clara. Seu espírito se sentiu mais leve. Ideias começaram a fluir. Novas portas se abriram silenciosamente. A paz voltou. Essa mudança não foi apenas emocional, foi espiritual. Às vezes, a própria presença da pessoa errada cria uma interferência espiritual. Sua energia, suas palavras, sua influência, tudo isso te pesa sutilmente e te impede de ouvir a voz de Deus. Deus, em sua misericórdia, muitas vezes espera até que essa pessoa não esteja mais em seu círculo íntimo, antes de revelar seu próximo movimento para a sua vida. Por quê? Porque ele não quer que sua promessa seja poluída. Ele não quer que você compartilhe sua herança divina com alguém que não a valoriza. Ele não quer derramar vinho novo em odres velhos. Abraão teve que deixar Ló ir não por amargura, mas por obediência. E quando ele o fez, Deus lhe disse para erguer os olhos e olhar. Esse mesmo convite é estendido a você. Uma vez que a separação acontece, erga seus olhos. Olhe novamente para o que Deus falou sobre sua vida. A bênção não foi cancelada. Estava apenas esperando as condições certas para ser revelada. Oportunidades começaram a aparecer. Convites chegaram até você. O caminho que antes parecia impossível, agora está aberto diante de você. Deus sabe que se você entrasse em sua temporada de bênçãos com essa pessoa ainda ligada à sua vida, ela te descarrilaria, te distrairia ou impediria o plano divino dele. Então, ele, em sua misericórdia, a removeu para que pudesse te conduzir a um lugar que só ele poderia te levar. Isaías 43, versículo 19 diz: Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a percebem. Estou abrindo um caminho no deserto e riachos no ermo. Deus nunca fecha uma porta sem abrir uma melhor. Quando ele remove alguém da sua vida, não é uma perda, é uma orquestração divina. Ele está fazendo uma coisa nova. Ele está preparando um caminho que você não podia ver enquanto ainda estava preso em uma relação tóxica. Se você olhar para trás e reconhecer que sua vida se tornou mais pacífica, sua mente mais clara e novas oportunidades começaram a surgir depois que alguém se afastou, entenda que nunca foi por acaso. Foi um sinal. Deus tem te protegido. Ele estava esperando para te abençoar. Mas, primeiro, ele teve que remover o que não era destinado a você. Então, em vez de lamentar a perda, confie na orientação dele. Permita que ele feche as portas que precisam ser fechadas e abra as que foram designadas para o seu destino. Ele sabe exatamente quem deve caminhar com você e quem não pode ir onde você está indo. Caminhe em fé, querido amigo, sabendo que o melhor ainda está à sua frente. Sua jornada pode não ser fácil. A dor da separação pode pesar fortemente em seu coração, mas tome conforto nisto. Toda separação que Deus permite não é punição, é preparação. Toda porta fechada não é o fim, é o começo de algo novo. Mesmo quando você não entende por que as coisas estão acontecendo do jeito que estão, confie que Deus está trabalhando todas as coisas para o seu bem. Assim, como ele protegeu José, guiou os israelitas e abriu um caminho para Abraão, ele está fazendo o mesmo por você. A verdade
é que nem todos podem ir onde Deus está te levando. Às vezes, são as pessoas que mais amamos que, sem saber, estão no caminho do nosso propósito. E quando Deus as remove, não é rejeição, é proteção. Então, ao final desta jornada que fizemos juntos hoje, talvez você esteja olhando para trás, para as portas fechadas, para os espaços vazios deixados por pessoas que um dia foram o centro do seu mundo. A dor da separação pode ainda pesar em seu coração, e o eco do silêncio pode ser ensurdecedor. Mas eu quero que você entenda, com toda a clareza da sua alma, a verdade fundamental que exploramos. Cada separação que Deus permite na sua vida não é um castigo, é uma preparação. Cada capítulo que se encerra dolorosamente não é o fim do seu livro. É a introdução divinamente escrita para algo infinitamente maior e melhor. Aquele adeus que partiu seu coração pode ter sido o olá de Deus para o seu verdadeiro destino. Ele não estava te punindo, ele estava te posicionando. A verdade mais difícil e, ao mesmo tempo, mais libertadora que podemos abraçar é esta: nem todo mundo pode ir para onde Deus está te levando. Pense nisso. Às vezes, as pessoas que mais amamos com suas palavras, suas dúvidas ou até mesmo seu amor limitante tornam-se, sem saber, as âncoras que nos impedem de navegar em direção ao nosso propósito. Elas podem não conseguir enxergar a visão que Deus plantou em você, e a presença delas, por mais querida que seja, pode estar sufocando o seu crescimento espiritual. Portanto, quando Deus, em sua infinita misericórdia, remove alguém da sua vida, entenda que isso não é um ato de rejeição. É o ato mais profundo de proteção. Ele está dizendo: eu amo você demais para permitir que permaneça em um lugar que te diminui. Eu tenho mais para você. Portanto, eu te encorajo hoje com toda a força da minha fé. Confie no plano de Deus, mesmo quando você não consegue rastrear a sua mão. Mesmo quando as lágrimas tornam a visão turva e o caminho à frente parece solitário e incerto, saiba que você não está perdido. Você está sendo guiado. Confie que Ele está trabalhando todas as coisas para o seu bem, transformando sua dor em propósito, sua confusão em clareza e seu coração partido em um testemunho de superação. Assim como Ele protegeu José na cova para elevá-lo a governador, guiou os israelitas através do deserto para levá-los à terra prometida e abriu um caminho para Abraão. Somente após a partida de Ló, Ele está fazendo o mesmo por você agora mesmo. Ele está limpando o seu caminho para que você possa correr livremente em direção ao futuro brilhante que Ele preparou. Se esta mensagem falou ao seu coração e trouxe luz a uma situação que você está vivendo, não aguarde apenas para você. Existem incontáveis almas por aí, sentindo-se perdidas e abandonadas, precisando ouvir que Deus ainda está no controle. Curta este vídeo para que mais pessoas o encontrem, compartilhe-o com alguém que precisa desesperadamente dessa esperança e, se ainda não o fez, inscreva-se em nosso canal para que possamos continuar crescendo juntos nesta jornada de fé. Obrigado por caminhar conosco. Que você possa seguir em frente, não com o peso do que perdeu, mas com a leveza e a esperança do que está por vir, cheio da sua paz e do seu amor.